Getúlio, nós bem entendemos que governou o Brasil em um primeiro momento de 30 a 45 e de 1951 a 54, momento do suicídio. Getúlio Vargas, ele é o protagonista de um fenômeno político urbano caracterizado como populismo, que veio a desenvolver-se na América Latina. Quando eu faço a menção à perspectiva urbana, eu estou fazendo alusão direta ao Brasil. Muito embora na América Latina o populismo ele tenha alcançado massas urbanas e massas rurais. No Brasil, inclusive, chegou a dialogar com o campo e a cidade. Mas a grande força do populismo, a sua essência, seria a existência de líderes carismáticos, personalistas, que manipulam massas urbanas proletárias através do mecanismo de concessão. E essas concessões atendem os interesses das estruturas de produção, as lideranças burguesas em questão. O referido gabarito seria a letra C, que envolve o protagonista Vargas enquanto líder, gestor e pai do populismo no Brasil. E o populismo enquanto fenômeno político de manipulação e controle de massas em uma América Latina que vivencia uma revolução industrial tardia. Naturalmente entendemos que o conceito de Guerra Fria envolve uma perspectiva de bipolarização. Os Estados Unidos, na liderança do eixo capitalista, a União Soviética, liderando o eixo socialista. Entendemos ainda que a Guerra Fria ela está fundamentada em disputas por posições geográficas, a corrida armamentista aeroespacial e essas tensões que poderiam levar a uma terceira guerra mundial, aquilo que se convencionou em a suposta doutrina da destruição mútua assegurada. Corrida armamentista, disputa por posições estratégicas, posturas de descolonização, acabaram gerando tensões, o que levou a Europa centro-ocidental e centro-oriental a dividir posições que pressionaram aquilo que Winston Churchill chegou a chamar de uma cortina de ferro. Quando nós imaginamos a queda do Muro de Berlim, nós entendemos a desagregação do socialismo real no continente europeu. Portanto, gabarito para a referida questão, letra E. Nós temos de novo um assunto sobre população. Dessa vez se analisa a questão da taxa de fecundidade no Brasil. Taxa de fecundidade representa o número de filhos por cada mulher em período fértil. Existem dois índices interessantes para a gente fazer a análise da questão 20, que é a taxa de reposição, que equivale a 2,1 filhos por casal, que seria simplesmente uma quantidade mínima necessária para que o Brasil tivesse a reposição do número de óbitos. Ou seja, para que a gente mantivesse numericamente, quantitativamente, a mesma população. E o que a gente começa a perceber a partir do censo de 2010 é que nós temos uma taxa de fecundidade abaixo de uma taxa de reposição. Quando isso acontece, qual é a problematização que poderá ocorrer nos próximos 30 anos, ou seja, a partir de 2040? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já prevê que nós poderemos ter um rápido envelhecimento demográfico e uma taxa de crescimento vegetativo até negativa a partir de 2040. Ou seja, nós teremos um índice de mortalidade maior do que o índice de natalidade. Então, a redução do ritmo de crescimento demográfico brasileiro está diretamente ligada à taxa de redução da fecundidade, que por sua vez está interligada indiretamente à inserção da mulher no mercado de trabalho, ao uso de contraceptivos, à mudança cultural e comportamental da nossa sociedade. O item D de dado, né, ela fala sobre as consequências desse rápido envelhecimento, que são os gastos na saúde pública e na previdência social, exigindo do Estado mais investimentos no setor de saúde, reformas e investimentos no setor previdenciário. Essa questão fala sobre um dos principais assuntos da atualidade. Qual é, professor? Migração internacional. O texto traz aí uma mudança muito significativa nos últimos anos, onde, tradicionalmente, as principais correntes migratórias se deslocavam de países pobres para os países ricos
para os países desenvolvidos, com destaque para Estados Unidos e países europeus, mas que nos últimos anos, por conta de uma série de fatores, dentre eles as crises econômicas verificadas nesses países, o perfil foi alterado. E agora, hoje, muitos países em desenvolvimento passam a ser aí a principal rota para a migração internacional. E o que a questão pede, professor? Olha só, o deslocamento demográfico em pleno século XXI influencia no processo de organização social, política, econômica e cultural dos países. Além da crise econômica explicitada no texto, outro fator que explica a nova rota migratória é o que está no item E, quando ele fala o fechamento de fronteiras, bem como a criação de uma legislação mais rígida em países desenvolvidos. Ele já deu aqui na própria questão o toque de para onde devemos constituir o texto, que seria exatamente no começo. A incerteza e a vulnerabilidade humanas são os alicerces de todo o poder político. O medo, o temor que a população tem sobre uma determinada situação torna-se o grande poder do próprio governante. E aí vem um comando que diz: o texto mostra que os governos se legitimam na promessa de trazer segurança e paz para a população. Este pacto político tem como pressuposto, veja bem, qual é o pacto que eu estou propondo aqui? De que o governo daria a segurança física, enquanto que o cidadão daria todo o restante das obrigações, impostos, trabalho e o temor do próprio governo para fazer tudo mais que o governo assim o queira. Então, indiscutivelmente, turma, ela tem como resposta o item C, o papel do Estado como mediador dos conflitos. Ele gerencia esse processo entre governo e próprio povo de como deva ser o trabalho dentro do Estado. Um movimento social da transição do século XIX para o século XX, portanto, do Segundo Reinado para a República Velha. Esse fenômeno social nós reconhecemos como cangaço. Antônio Silvino, Lampião, Corisco, Dadá seriam alguns dos representantes desse movimento. O cangaço ele é caracterizado como um movimento banditista, marginal, onde aqueles que são os ditos partícipes constituintes do movimento social, eles utilizam uma equação de força, caracterizada por saques, pilhagem, ações contra fazendas, sítios, a invasão de prefeituras. Portanto, em meio à ação desses miseráveis, poderia se traduzir uma enlação de apoio. As populações mais pobres, ao observar que os seus líderes miseráveis estão agindo contra a estrutura coronelística orientada pelo latifúndio e, ao mesmo tempo, pela miséria social, eles acabam sendo vistos como heróis populares. Portanto, o cangaço é um banditismo social. Ele congrega aqueles que seriam marginalizados pela sociedade. E a ação dos cangaceiros, em meio a uma estrutura de força, de intervenção, de violência e poder, acaba trazendo para os seus líderes um apelo popular de apoio. Portanto, gabarito para a referida questão, letra E. Nós bem sabemos que o processo que levou à formação do Brasil envolve, inevitavelmente, o latifúndio monocultor voltado para o mercado externo. Entendo, portanto, que o Brasil, enquanto colônia de exploração, vivenciará essa experiência de uma micro-Europa nos trópicos, notadamente um micro-reino de Portugal, onde a plataforma produtiva diretamente estaria associada ao plantation. E o produto que envolveu lucros significativos para a metrópole portuguesa, certamente o açúcar. Nós muito bem entendemos que a economia açucareira ela perpassou por séculos, do século XVI ao século XIX, alcançando significativa modernização no século XX. Contudo, mesmo com essa modernização no século XX, relações de afetividade, práticas paternalistas, clientelísticas, uma estrutura de favores que tinham suas raízes no mundo colonial do século XVI, agora irá também se desenvolver no século XX. Em outras palavras, nós podemos afirmar que, quando se fala do mundo do açúcar do século XVI para o século XX, as transformações técnicas foram inevitáveis,
Mas mesmo com as transformações técnicas e a modernização da estrutura produtiva, as relações de poder, de compadrinho, as práticas clientelísticas, elas permaneceram. Portanto, o gabarito para a referida questão, letra B de bola. A questão é um relato do Correio da Manhã que nos diz o seguinte: irreverentemente começou a chamar-se queremismo toda manifestação de apreço tributada ao presidente Vargas. Surgiu então o slogan "Queremos Getúlio". Foi o bastante. A nação inteira, pela sua maioria incontestável, que é a massa trabalhadora, o homem pobre, o brasileiro desajustado da sorte, o indivíduo simples e desambicioso, pronunciou-se pela candidatura do senhor Getúlio Vargas. A publicação do Jornal Carioca aborda a reflexão sobre o movimento queremista, que tinha como objetivo central reivindicar a permanência de Vargas no poder para a elaboração de uma nova constituinte que daria fim ao Estado Novo. Esse é justamente o item correto, aquele que corresponde à reivindicação do povo. Portanto, o item correto é o item D. Essa questão que a gente vai trabalhar agora, ela versa sobre a luta do homem no campo, questão sobre reforma agrária. O que vem a ser a reforma agrária e o que prima a Constituição de 1988? Então o texto ele vai elucidar exatamente esse primeiro ponto para a gente. Vamos lá. E com o ímpeto combativo de nossos lutadores e sindicalistas, nos empenhamos também na construção da nova Constituinte, aprovada em 88, quando conquistamos, entre outras vitórias, os artigos 184 e 186, que garantem a desapropriação de terras que não cumpram sua função social. A grande função social é produzir, gente. Em 1850, a Lei de Terras já falava sobre isso. As terras que não forem produtivas, que não estejam cumprindo, portanto, uma função social, elas devem ser devolvidas ao Estado. A ideia da terra devoluta. E aqui o que o Estado vai fazer com essa terra? Vai entregar essas terras a quem bem trabalhar essa terra e faça com isso cumprir a função social que é produzir. Então, terras improdutivas serão confiscadas, isso já está lá desde 1850, mas continua permanecendo no artigo 186 da Constituição, segundo o texto, né? Então ele diz, a função social é cumprida quando a propriedade atende simultaneamente critérios e graus de exigência estabelecidos em leis, aos requisitos aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça. É interessante dizer que o aproveitamento racional é quando a gente faz a exploração da propriedade sem comprometer exatamente o equilíbrio do ecossistema. Daí o uso ser racional. Então se prima por um conservacionismo. Conservar é explorar de forma racional, certo? Diferentemente do item 2, que ele fala em preservar. Porque existem zonas, né, dentro de uma propriedade rural, dependendo de cada região do Brasil, de cada ecossistema, que a gente tem de reserva legal, que não deve ser desmatada nem muito menos alterada, que deve ser de fato aí sim preservada, o preservacionismo que a gente coloca, certo? As observâncias com relação às relações de trabalho, para que não haja escravidão, certo? Que esteja de acordo com as leis trabalhistas no Brasil. E a exploração que favoreça um bem-estar dos proprietários e trabalhadores, a questão social da terra. Perfeito? Bora direto aqui ao item. A desapropriação de terras que não cumpram sua função social segundo a Constituição deve ter o objetivo A, de ampliação da renda e das lutas camponesas, não necessariamente, né? A ampliação da renda não, porque não necessariamente ampliar a renda significa ampliar de forma sustentável, racional a propriedade. B de bola, conceder um uso apropriado e, ao mesmo tempo, uma preservação dos recursos naturais. Evidentemente que o item B de bola contempla a questão, né, da própria lei sobre função social da terra. O item C, uma exploração inadequada, se tornaria absurda. D, aceitação da exploração da mão de obra do pequeno, exploração da mão de obra, pessoal, falso, porque na própria conjuntura da lei se fala sobre um equilíbrio, onde se possa cumprir as próprias leis trabalhistas, evitando esse tipo de exploração. E a letra E, aproveitamento irracional. Irracional não. A racionalidade, o conservacionismo e o preservacionismo das reservas legais. Portanto, a gabarito da questão é B de bola. Essa questão traz um texto relativo ao governo constitucional de Getúlio Vargas. Vamos dar uma olhadinha?
Em maio de 1937, a Ação Integralista Brasileira lançou Plínio Salgado como candidato à eleição presidencial prevista para janeiro do ano seguinte. A eleição, contudo, acabaria não se realizando, em virtude do golpe do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937. Plínio Salgado esteve o tempo todo a par das articulações golpistas e lhes deu apoio. O próprio pretexto utilizado por Vargas para golpear a democracia, o Plano Cohen, apresentado como um plano comunista para tomar o poder, não passava de um documento forjado de autoria do então capitão Olímpio Mourão Filho, destacado dirigente integralista. Para a surpresa dos integralistas, porém, em dezembro de 1937, Vargas decretou o fechamento da Ação Integralista Brasileira, juntamente com todas as demais organizações partidárias do país. Quando a gente conversa sobre o golpe do Estado Novo, você tem que perceber uma coisa. A Constituição de 1934, ela determinava liberdade de pensamento. As liberdades individuais, liberdade de associação, liberdade de pensamento. Nessa época surgiram dois grupos, os integralistas e os aliancistas. Os integralistas de caráter nazifascista e os aliancistas de caráter socialista, de caráter comunista. Assim, como havia liberdade de pensamento e de manifestação, havia várias passeatas em todo o Brasil pelos dois grupos. E quando esses grupos acabavam se encontrando, havia um choque, um confronto físico entre esses grupos, gerando um caos social. Dessa forma, se abriu um precedente para que Getúlio Vargas, em nome da ordem, estabelecesse a ditadura. A justificativa? O Plano Cohen. Um plano apresentado no qual seria estabelecido um golpe dos comunistas para derrubar o governo democrático e estabelecer uma ditadura comunista no Brasil. Com o respaldo da sociedade, com o respaldo principalmente dos grupos mais conservadores, Getúlio Vargas, então, fecha o Congresso Nacional, fecha todos os grupos políticos, extingue os partidos políticos e estabelece um governo ditatorial, que vai de 1937 a 1945. Veja que o Estado Novo ele vai se fundamentar numa repressão, uma perseguição aos inimigos do Estado, há um desenvolvimento econômico através da política nacionalista de Vargas e uma baita propaganda. Através do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o Estado controlava os meios de comunicação. Dessa forma, vamos dar uma olhadinha nos itens? A letra E vai dizer manter Getúlio Vargas no poder. Ou seja, o golpe do Estado Novo acabou, então, mantendo Getúlio Vargas no poder, impedindo as eleições que iriam acontecer em 1938 e estabelecendo um regime de 8 anos de ditadura. Dessa forma, então, a letra correta é a letra E. Essa questão traz um texto a respeito do processo abolicionista no Brasil. Vamos dar uma lida? Em meados do século XIX, e ao menos até a crise que resultou na Lei de 1871, o Brasil imperial oferecia ao mundo o curioso espetáculo de um país no qual todos condenavam a escravidão, mas quase ninguém queria dar um passo para viver sem ela. Ora, a questão abolicionista no Brasil ela é muito complexa, porque a economia brasileira, desde a colonização, se fundamentou no sistema plantation. Monocultura, agroexportação, latifúndio e escravidão. Então nós tínhamos aí, desde o século XVI, e já estamos no século XIX, nós temos todo esse período onde no Brasil o trabalho era eminentemente escravo. A coisa era tão séria que brancos pobres preferiam pedir esmola, roubar, se prostituir, que era isso considerado mais digno do que trabalhar na lavoura. A lavoura era um trabalho determinado para os escravos. E dessa forma, acabar com a escravidão era acabar com a economia brasileira. Porém, o Império ele também está envolvido em questões internacionais. A nossa ligação e dependência em relação à Inglaterra. A Inglaterra que nos emprestou dinheiro para que a gente pagasse a indenização exigida por Portugal para promover o reconhecimento de nossa independência, exigia que o Brasil acabasse com a escravidão. Não porque eles eram bonzinhos, mas para os seus negócios. Os escravos libertos tornar-se-iam
agora trabalhadores assalariados. E assim a Inglaterra iria aumentar o seu mercado consumidor no Brasil. Porém, havia toda uma ideia de defesa do abolicionismo, mas, por outro lado, havia uma necessidade econômica de se manter a escravidão. Então, eu podia até ter um pensamento abolicionista, mas o meu bolso falava mais alto quando eu pensava na perda econômica que eu iria ter. Dessa forma, vamos dar uma olhadinha nos itens? Quando você observa a letra D, olha aí que legal, controversa, pois a condenação moral direcionada a essa prática social não era suficiente para extingui-la. Como nós conversamos há pouco, havia já um sentimento abolicionista, existiam até já organizações abolicionistas no Brasil. Havia toda uma pressão internacional, já existiam até leis condenando a escravidão, como é o caso da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Mas somente a partir de 1871, com a Lei Rio Branco, é que isso se efetivou, garantindo aí a liberdade para os escravos recém-nascidos. É a famosa Lei do Ventre Livre. Posteriormente, teremos a Lei dos Sexagenários, que é a Lei Saraiva-Cotegipe, e, por fim, a Lei Áurea, que vai extinguir a escravidão no Brasil. Porém, durante muito tempo, havia esse impasse entre libertar os escravos e, assim, salvar a minha consciência, ou manter a escravidão e salvar o meu bolso. Letra correta, então, é a letra D. Então ela traz um texto do Favelização no Brasil que diz o seguinte, olha só, de acordo com os dados do último censo demográfico, o Brasil apresenta 6.329 favelas em todo o país, sendo que 6% da população vive em moradias irregulares, processo comum nos grandes centros, maiores capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Salvador, Recife e São Luís. Merece destaque a favela da Rocinha, posto que é a maior favela do Brasil, situada na zona sul do Rio de Janeiro, com aproximadamente 70 mil habitantes. Nós sabemos que esse processo é uma consequência da urbanização que ocorreu de maneira rápida, recente e desordenada, que começa na primeira metade do século XX e se intensifica bastante na segunda metade deste século. Então, é possível verificar o crescimento do número de favelas em alguns centros urbanos do Brasil em decorrência da proliferação de habitações populares construídas de forma improvisada, já que não houve projeto. Eventualmente, esse processo está associado a quê? Olha só, pessoal, o que nos diz o item A. A transferência da população desapropriada de moradias legalizadas para conjuntos urbanos irregulares. Então, questão 25, item A. Essa questão, ela retrata a Era Vargas, mais especificamente o período do Estado Novo. Vamos dar uma lida no texto? O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, promoveu concursos de monografias, garantindo as obras premiadas nitidamente de caráter apologético, publicação e divulgação por todo o país. O DIP patrocinou também concursos de música popular e foi em um deles que a Aquarela do Brasil, de autoria de Ari Barroso, recebeu o primeiro lugar. Além disso, cabia ao DIP distribuir a fotografia oficial do presidente Vargas, não só nas repartições públicas, mas também em colégios, clubes, estações ferroviárias, casas comerciais, etc. O Departamento de Imprensa e Propaganda DIP tinha importância fundamental para a consolidação do Estado Novo, pois quando conversamos sobre um processo ditatorial, ele é muito parecido. Não importa se estamos falando da ditadura de Getúlio Vargas, de Stalin, de Hitler, seja qual for. A ditadura ela é fundamentada num tripé: repressão política, desenvolvimento econômico e controle dos meios de comunicação, promovendo uma propaganda. Assim, quando nós observamos o Estado Novo, o período que vai de 1937 a 1945, estabelecido por Getúlio Vargas, ele trouxe todos esses aspectos. Do ponto de vista político, nós tínhamos uma repressão. Fecharam-se todos os partidos políticos. Acabou
a liberdade de pensamento e de organização. Do ponto de vista econômico, nós tivemos um grande desenvolvimento graças a uma política nacionalista. O nacionalismo econômico permitiu o desenvolvimento da indústria nacional, principalmente com a criação de uma indústria de base, fundamentada no capital emprestado dos Estados Unidos e da Alemanha, mas com o controle da nação através do governo. E, por fim, uma propaganda para poder se buscar afinar os meios de comunicação em defesa dos interesses do Estado ditatorial. Foi assim que surgiu o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP tinha como objetivo garantir o controle dos meios de comunicação. E dessa forma, tanto se estabelecia uma propaganda favorável ao governo, como se impedia que fossem publicados artigos em jornais e revistas contrários ao governo de Getúlio Vargas. Então, dessa forma, quando nós observamos os itens, dê uma olhadinha aí, o que vai dizer a letra C, controlava os meios de comunicação em benefício do Estado. Como eu disse, a ditadura se baseia numa repressão, desenvolvimento econômico e controle dos meios de comunicação e propaganda. E foi assim que o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, foi estabelecido, com o objetivo de garantir o controle dos meios de comunicação e promover uma propaganda favorável ao Estado. Dessa forma, a letra correta é a letra. Nobres vestibulandos, a questão traz um texto que vai ser o reflexo de uma grande realidade existente no Centro-Oeste e também na região norte do Brasil. Na verdade, existe em todo o território nacional, mas nessas duas regiões, nas últimas décadas, o processo vem se intensificando, que é a disputa por terras. De um lado, grandes proprietários, grandes latifundiários, estes que também são responsáveis por parte do desenvolvimento econômico do país, já que hoje o Brasil aposta na atividade primária do agronegócio, que vem se expandindo exatamente na região centro-oeste, chegando no norte com a soja e a pecuária, as chamadas fronteiras agrícolas que crescem nessas áreas e que vão proporcionar um conflito com o outro lado, que são os índios. Esses grandes fazendeiros passam, nos últimos anos, a ocupar terras indígenas, gerando aí este conflito que, infelizmente, o governo federal não consegue conter. Portanto, nós vamos marcar o item A, que fala a expansão da fronteira agrícola para o interior do Brasil, que é uma das grandes causas deste conflito, tá bom? Essa questão ela faz uma abordagem sobre uma construção de sociedade. Hoje se discute muito o que o enunciado dessa questão está traçando. O software livre representa a vanguarda da informática, com seu código aberto e de uso coletivo. Estimula a produção e a troca de conhecimento em todas as camadas da sociedade. Orienta-se para a liberdade do conhecimento e para o atendimento de necessidades específicas das comunidades, além de favorecer a inclusão digital. Com um simples toque ou com um simples olhar, ele pode, de repente, ter sua vida facilitada através de uma nova tecnologia. Então, segundo a autora, a produção do conhecimento, que no caso é o software, toda a tecnologia do conhecimento que está associada ao processo do software, ele tem em vista o item a ser marcado, o item a estratégia da inclusão, onde cada indivíduo que não tem acesso à informática ou não tem acesso a um determinado equipamento pode facilmente, através de um software, ser incluído dentro do processo da sociedade. Então, o item indiscutivelmente a ser marcado nessa questão é o item A. Galera, essa questão fala aí sobre pirâmide etária, um assunto muito interessante, um gráfico que vai demonstrar a distribuição da população por sexo e por idade. Perceba na sua tela que nós temos duas pirâmides. A pirâmide de 1980,
você vai ter aí elevada taxa de natalidade associada a uma baixa expectativa de vida, já que você vai ter também uma elevada taxa de mortalidade. O que caracteriza um país pobre era o Brasil dos anos 80. Porém, a pirâmide de 2050 terá uma base estreita, fruto da redução da taxa de natalidade, o que vai repercutir no aumento da expectativa de vida. Isso é bom porque reflete aí toda essa melhoria social de qualidade de vida, mas ao mesmo tempo gerará um grande problema econômico, principalmente impactando a população economicamente ativa do país, que vai reduzir, e também impactando a previdência social, que terá um grande rombo devido aí à redução de contribuintes e o aumento daquelas pessoas aposentadas. Com isso, o item da questão vai ser o item D. Olha só, um aumento da longevidade demográfica.